Olha só que interessante, falando em Copa, os comerciantes já perceberam uma coisa: se o Brasil vai bem dentro de campo, as vendas aumentam. Ou seja, quando a seleção joga bem, a economia agradece. Para entender melhor essa relação entre a Copa e o nosso bolso, começa o dia com a gente, o economista Daniel Poit. Muito bom dia, Daniel. Bom dia. Isso mostra aí que a economia, embora a matemática, né, ela leva muito em conta essa questão psicológica, né? Sem dúvida, o entusiasmo dos torcedores com as vitórias faz com que as pessoas fiquem propensas a consumir mais, né? E isso já aconteceu, né? Principalmente com relação aos eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Existe um consumo muito focado nos dias anteriores da Copa, que é aquele consumo movido pela expectativa, né? Pelos planos que as pessoas, as famílias fazem de assistir aos jogos juntos, de promoverem reuniões, etc. E depois, a cada vitória, o entusiasmo das pessoas leva a que elas consumam de uma forma, muitas vezes, até irresponsável. Uhum. Até mesmo quando o Brasil perde, se o Brasil perde, daí vem a dor de cabeça, né? Puxa, fiz essa televisão aí 32 vezes, ainda tenho muito para pagar e o Brasil não... Só assistir 2 ou 3 jogos, né? Pois é, e não vai valer a pena. Quer dizer, isso tem que ser levado muito em conta, né? Essa compra não pode ser impulsiva em época de Copa. Sem dúvida. Compra, principalmente se envolve financiamento, tem que ser muito bem pensada. E os casos de inadimplência, eles aumentam nessa época? Eu não conheço nenhum estudo que demonstre isso objetivamente. Uhum. Não creio que haja uma relação tão direta, porque a Copa é um evento muito específico, muito pontual. 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos e dura só um mês, então não dá para você atribuir um aumento ou uma redução de inadimplência em função de Copa do Mundo. E a gente tem assim uma ideia, uma ideia mais ou menos de quanto as empresas pedem, porque nessa época geralmente muitas empresas dispensam seus funcionários quando o Brasil joga. A gente perde com isso ou não? A economia perde? Sim, eu fiz um cálculo sobre isso e estimo que mais de 2 bilhões de reais são deixados de produzir a cada jogo. A cada jogo? A cada jogo que o Brasil se mobiliza e para assistir o futebol, nós deixamos de produzir mais de 2 bilhões de reais. É um valor bem significativo. Então acaba não compensando, né? Se for olhar pelo aspecto econômico, é melhor que o Brasil seja eliminado logo. Tomara não, né? Tomara que não. E essa questão da Copa do Mundo, né? Muito se fala que esses eventos esportivos, Copa, a gente vai ter Olimpíada também, movimentam a economia. Mas há especialistas que divergem a opinião se vale ou não a pena tanto investimento. A gente está vendo aí essa situação com a Arena, que não tem dinheiro para tocar as reformas necessárias, não pode usar dinheiro público. Na sua opinião, é um investimento que vale a pena? Existe retorno? Economicamente, sim, é um evento que traz muito benefício econômico, né? Os investimentos feitos, principalmente de infraestrutura, depois são perpetuados, né? A população, as cidades continuarão se beneficiando dessa melhora de infraestrutura. Por exemplo, melhoria de aeroportos, melhoria de estradas, construção de complexos poliesportivos, de rede hoteleira, quer dizer, todo esse aparelho urbano uma herança, torna-se disponível para a população numa escala de oferta muito melhor, porque aquele movimento concentrado do período do evento se dilui com o fim do evento, mas aquele aparelhamento se mantém. Então, desse ponto de vista, é muito importante. Até porque produzir tudo isso, fazer com que tudo isso se torne realidade também é um grande gerador de empregos e de renda para as regiões em que essas intervenções serão feitas. O que, na minha opinião, deveria preocupar um pouco mais as autoridades é que o Brasil está incorrendo num erro muito frequente no Brasil, que é ficar discutindo politicamente essas coisas e o prazo vai se diminuindo a cada dia, né? Uhum. Então, o que vai acontecer provavelmente é que nós vamos ter uma série de decisões tomadas de improviso e teremos perdido a oportunidade de planejar adequadamente essas intervenções. Isso acaba fazendo com que o custo seja muito maior do que o normal. Né? Então nós vamos ter estádios aqui, se na África custou 1 bilhão, talvez aqui custe 2, uhum. e a sociedade brasileira que paga por esses prejuízos. Essa é a minha maior preocupação. Tá ok, então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigado.